A ação penal é o direito de provar o judiciário sempre que ocorrer a prática da ação penal. Ou seja, o processo penal entrará em cena sempre que existir os indícios de autoria e materialidade do fato. A ação penal pode ser pública ou privada. A pública está prevista no artigo 24 do CPP, e a ação penal privada no artigo 30 do CPP, Código de Processo Penal. Quando a ação penal é pública, a sua propositura é feita pelo Ministério Público, isto é, pelo promotor de justiça ou pelo procurador da República, quando o crime for federal. A competência do Ministério Público está determinada no artigo 129, parágrafo inciso 1º da Constituição Federal de 88. Para a ação penal pública chegar até o judiciário, o Ministério Público faz uma petição inicial, inicial que recebe o nome de denúncia. Pense um pouco. É uma história que eu vou contar. Getúlio sacou dinheiro no banco e quando estava saindo foi roubado por gaviota. É o artigo 157 do Código Penal. O delegado de polícia realizou as investigações e constatou a materialidade do fato e também os indícios de autoria. Pelas câmeras e testemunhas chegou-se a imagem e o nome do bandido gaivota. Ao analisar o inquérito policial, o Ministério Público se convenceu que o crime realmente ocorreu. Agora, para que isso chegue ao Poder Judiciário, o promotor de justiça oferece a denúncia, onde contará o que e como as coisas aconteceram e quem é o réu. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à ação incondicionada ou condicionada na ação penal pública. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não se submete a nenhuma condição para oferecer a denúncia. Por outro lado, na ação penal pública condicionada, para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele precisa de representação do ofendido ou do seu representante legal, ou, em alguns casos, da requisição do Ministro da Justiça. Agora vamos fazer uma importante observação sobre ação penal pública condicionada. Os casos de ação penal pública condicionada, o ofendido ou seu representante legal tem um prazo de 6 meses para representar. Resumindo, se não disser que quer o andamento da ação penal, em 6 meses ocorrerá decadência, em consequência a extinção da punibilidade. Essas informações estão no artigo 38 do Código de Processo Penal e no artigo 103 e 107, inciso 4 do Código Penal. Na ação penal privada, o processo penal começa por iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, sendo que ela é feita por meio da queixa-crime. Para que a ação penal tenha validade, é necessário que ela tenha certos requisitos, e está previsto no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Os requisitos são legitimidade, o interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Na legitimidade, temos que, se a ação for pública, a propositura deve ser feita pelo Ministério Público, ou seja,
pelo promotor de justiça, quando a competência for estadual, ou pelo procurador da República, quando for competência federal. Caso se trate de ação penal privada, a legitimidade é do ofendido ou de seu representante legal, por meio da queixa-crime a ser manejada por advogado devidamente inscrito na OAB. Já no interesse de agir, se configura quando estiver presentes indícios de autoria, a materialidade do fato e não estiver ocorrida a extinção da punibilidade. A possibilidade jurídica e a possibilidade jurídica do pedido exige que, para alguém ser processado e punido pela prática de uma infração penal, o fato descrito na forma penal deve ser típica, isto é, existir previsão legal dizendo que aquela conduta é um crime ou uma contravenção penal. A ação penal pública possui princípios que são, aqui já a ação penal pública, o princípio da obrigatoriedade, o princípio da obrigatoriedade, o princípio da indisponibilidade e da oficialidade. O princípio da obrigatoriedade estabelece que, sempre que houver o cometimento de uma infração penal, o Ministério Público terá de propor a ação penal. Ele não pode transigir, ou seja, ele não pode fazer um acordo para evitar a ação, né? Temos uma única exceção ao princípio da obrigatoriedade e está previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, né? Que incide que os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, pois aqui caberá a aplicação do Instituto da Transação Penal. Já o princípio da indisponibilidade define que, uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público não poderá mais desistir, o processo caminhará até a sentença e poderá condenar ou absolver o réu. Isto está previsto no artigo 42 do CPP, do Código de Processo Penal. A única exceção está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que incide nos casos em que o acusado estiver respondendo por crime cuja pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, onde se permite a suspensão condicional do processo, ou seja, a suspensão da ação penal. Um princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade determina que o titular da ação penal pública seja integrante dos quadros das estatais, isto é, somente o membro do Ministério Público poderá intentar a ação penal. Agora vamos para os princípios da ação penal privada, que são a oportunidade, a disponibilidade e a indivisibilidade. O princípio da oportunidade concede ao ofendido o direito de escolher. O princípio da oportunidade concede ao ofendido o direito de escolher em processar ou não um autor de uma infração penal. Também é conhecido como princípio da conveniência. Já o princípio da disponibilidade autoriza o ofendido a desistir do processo. Ele pode fazer por meio do perdão ou da renúncia. Estão previstos nos artigos 49 e 51 do Código de Processo Penal. Ambos os institutos são causa de extinção da punibilidade, conforme previsto no artigo 107, inciso 5 do CP.
O último princípio, que é o da indivisibilidade, que obriga a vítima a propor ação contra todos os réus, ele não pode escolher contra quem irá propor ação. Esse princípio tem como objetivo de evitar a vingança privada do ofendido. Está previsto no artigo 48 do CPP. O Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. A regra está prevista no artigo 46 do CPP. Estabelece o prazo de 5 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Como exceção, temos o disposto no artigo 54, Lei de Drogas, onde o prazo será sempre de 10 dias, tanto o réu solto quanto o réu preso. Já para os casos de ação penal privada, o processo será de 6 meses. Como saber se o crime é de ação penal pública, incondicionada, condicionada ou de ação privada? A ação penal pública incondicionada é a regra, ou seja, quando a lei não estabelecer qual o tipo de ação penal para aquele crime, a ação penal será pública incondicionada, previsão no artigo 100 do Código de Processo Penal. Então, quando a ação pública condicionada, privada, a lei expressamente demonstrará qual forma deverá ser utilizada, como por exemplo o artigo 147 do CP, onde temos os casos de ação penal pública condicionada. Já o artigo 45 do Código Penal estabelece que os crimes contra a honra, que são artigo 138, calúnia, 139, difamação, 140, injúria, serão processados por queixa-crime, isto é, ação penal privada. E agora vamos à última espécie de ação penal, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Previsão nos artigos 29 do Código de Processo Penal e no artigo 5, inciso 59 da Constituição Federal. Como já dizemos, o titular da ação pública é o Ministério Público, mas se este for omisso e não fizer o seu serviço no prazo estabelecido na lei, a vítima ou seu representante legal poderá propor ação penal. Por isso, ela se chama ação penal privada subsidiária da pública, pois deveria ser pública, mas o promotor não o fez. Para finalizar, vamos falar da ação penal privada personalíssima, que é aquela que somente pode ser deflagrada pelo ofendido. A titularidade do direito de queixa é exclusiva, direito personalíssimo e intransmissível. Direito penal, ação penal personalíssima é aquela na qual a ação só pode ser proposta pela vítima. Se ela for menor, deve-se esperar que complete 18 anos. Se for doente mental, deve-se aguardar eventual restabelecimento. Em caso de morte, a ação não pode ser proposta pelos sucessores. A ação penal privada personalíssima, titularidade exclusiva da vítima. Desse modo, se a vítima morrer, extingue-se a punibilidade do ofensor. O único exemplo em nosso ordenamento é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Uma questão aqui, Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que a ação penal privada, letra C, personalíssima, só pode ser intentada pela vítima e, em caso de falecimento, antes ou depois do início da ação, não poderá haver substituição para sua propositura ou seu prosseguimento.